Quero convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias. Nós temos falado a respeito do conhecer a Deus. Eu estou mais do que convencido de que nós precisamos de conhecer o Senhor. Esse é o testemunho da palavra de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Se você for para o Antigo Testamento, lá estará o testemunho do profeta Oséias, que conclama dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a sua vinda é certa, a sua vinda não tarda. Se formos para o Novo Testamento, lá encontraremos o testemunho do próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 3, quando orando ao Pai, disse: Pai, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O conhecer a Deus é primordial, é essencial. Eu quero começar a mensagem dessa noite despertando a sua atenção, chamando a sua atenção para a sua experiência cristã. Há quanto tempo você se converteu a Jesus? Há quanto tempo, ou quanto tempo se passou desde que o Espírito Santo alcançou seu coração, desde o dia em que você creu no Evangelho, conforme está em Efésios capítulo 1, versículo 13, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, a palavra da salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quanto tempo? Tem 6 meses? Tem 1 ano? Tem 5 anos? 10 anos? 15 anos? 20 anos? 30 anos? Devemos levar em conta que essa vida cristã que nós temos, que não é um mero igrejar, não é um mero ir à igreja. Inclusive, eu nasci no Evangelho, eu fui criado no Evangelho, mas se eu fosse contabilizar o tempo de crescimento espiritual, certamente não corresponde ao tempo em que eu estive toda a minha vida dentro das igrejas. Porque só se contabiliza de fato a vida cristã aqueles momentos em que você de fato passa na presença de Deus, com o Senhor. É aquele conhecimento da parte do Senhor. É o que contabiliza, é o que conta. Então, tão logo nós entramos neste ano de 2012, Deus colocou no meu coração esse desejo de partilhar com a igreja algumas mensagens que nos trazem um certo conhecimento de Deus, para que, uma vez conhecendo a Deus, segundo a sua palavra, e esta eu penso que seja a maior necessidade do crente, é conhecer o Deus da Escritura, conhecer o Deus da Bíblia. Isso porque, amados, é verdade que muitos de nós, se não todos nós, ao recebermos a Cristo, nós passamos a conhecer, quem sabe, um Cristo da religião. E quando eu digo da religião, é da religião protestante evangélica. Talvez tenhamos conhecido um Jesus ou um Espírito Santo que não correspondem ao Jesus e ao Espírito Santo da Bíblia Sagrada. E é por isso que nós temos nos esforçado em ministrar palavras que nos conduzam à Escritura, nos conduzam à Bíblia Sagrada, a partir da qual nós temos um conhecimento objetivo de Deus, o que vai nos possibilitar ter então um conhecimento subjetivo e experiencial do Senhor. Lembre-se, guarde bem isto no seu coração: Jesus vai voltar. Amém? E nós, quem sabe, estaremos aqui vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, ou do arrebatamento dos cristãos vencedores. E segundo o testemunho da Bíblia Sagrada, nós só seremos galardoados pelo Senhor para reinarmos com Ele se nós tivermos alcançado o conhecimento pleno da sua pessoa. Isso nos toca profundamente, porque pense só como está dito lá em Efésios capítulo 4, até que cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, o quanto nós temos alcançado este conhecimento? Na semana passada, nós abordamos aqui, falando sobre o conhecer a obra de redenção. Ou seja, se o cristão não tiver uma visão clara a respeito da obra de redenção,
como é que ele pode efetivamente servir a Cristo? E esta noite, portanto, eu trago um outro tema que, somando aos anteriores, nos faz prosseguir. Eu quero convidar os irmãos a hoje refletir um pouco sobre o conhecimento de Deus no que diz respeito ao atributo de sua soberania. Deus é soberano. Deus está acima de tudo. E todo cristão, toda pessoa que se converte a Cristo, logo ele precisa a conhecer este atributo de Deus, que é o atributo de sua soberania, para que então ele possa dirigir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Quero ler com os irmãos os versículos 17 em diante. Veja que palavra maravilhosa. Contemple aí na Bíblia, na sua Bíblia, como que o apóstolo Pedro nos adverte dizendo: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Veja só como é que o apóstolo nos diz: se porventura invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, nós estamos numa peregrinação. Eu queria tanto que cada irmão aqui, cada pessoa essa noite, entendesse isso de uma maneira clara, profunda, que a vida cristã é uma peregrinação. Nós estamos caminhando e estamos nos dirigindo ao reino de Jesus Cristo. Vida cristã, portanto, não é simplesmente uma questão de você ir a uma igreja, a uma denominação, participar do coro, do coral, e ali participar de umas campanhas, de um culto, levar algum dinheiro, e está tudo bem. Não! Entenda, a Bíblia nos mostra que assim como o povo de Israel foi tirado do Egito, e estava então a caminho da boa terra de Canaã, eles tinham como objetivo final a entrada na boa terra de Canaã, assim também somos nós. Fomos tirados do Egito para então caminharmos, estamos nessa caminhada, é uma trajetória, é uma peregrinação. Nós somos peregrinos porque não somos deste mundo e estamos então caminhando em direção ao reino de Jesus Cristo, o nosso Senhor. É por isso que é dito que se você invoca a Deus como Pai, você deve se portar. Fala de um comportamento. Aqui fala de um procedimento. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo, versículo 18, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Observe esta verdade, essa grande verdade, esta poderosa verdade, que precisa ganhar o meu coração, que precisa ganhar o seu coração. É dito que não foi sabendo, ou seja, o que vai nos constranger, e o que vai nos impulsionar a nos portarmos com temor. Ora, o que pode gerar temor no seu coração? O que pode gerar temor no meu coração? E esse temor certamente deve ser entendido como um sentimento daquele que entende que ele não pertence a si mesmo, mas que pertence a Deus e, portanto, você foi criado e você foi regenerado para Deus. Você não foi criado para você mesmo. Você não foi regenerado para pertencer a si mesmo. Nós fomos regenerados para pertencermos a Deus, para cumprirmos com o propósito de Deus. Então o apóstolo Pedro, tentando aqui persuadir os seus leitores, ele diz que para que nós possamos ter esse temor em nossa peregrinação, é preciso que nós saibamos, é preciso saber que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que nós fomos comprados ou resgatados do nosso fútil procedimento. Você foi comprado. Eu quero que você olhe para o seu irmão,
que está ao seu lado, diga assim: você foi criado por Deus para Deus. Diz: e você foi comprado para Deus, não mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Diga assim: mas você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Irmãos, pense comigo por um momento que quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, muitas coisas aconteciam. A obra de redenção de Cristo, na verdade, ela inclui o resgate de muitas coisas que foram perdidas por ocasião da queda. Então, não somente o Senhor morreu na cruz para nos perdoar os pecados, não somente Ele morreu para nos dar um novo começo, para nos dar a sua justiça, para nos dar a salvação, mas a Bíblia também declara que o sangue precioso de Jesus Cristo foi derramado como um resgate, como um pagamento, de maneira que você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Você não pertence mais a você mesmo. Você não pertence a este mundo. Você é do Senhor. Ele te comprou, Ele te adquiriu por preço. A gente costuma falar o seguinte, que a salvação é eterna, e que a salvação é pela graça, e que ela não nos custa nada. Isso é verdade, porque o Senhor pagou por nós o preço. Agora, não pense que quando você fala que a salvação é mediante a graça, não pense que ela não custou nada. Ela custou sim. Não custou para nós, mas custou para o próprio Pai e para o Filho, porque ali era o resgate pelas nossas vidas. Então, para o Pai, Ele pagou um alto preço pela sua vida. Você foi comprado para pertencer a Cristo Jesus. É por isso que o versículo 20 diz: o sangue este que é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em... Onde é que está a sua fé? E onde é que está a sua esperança? Eu tenho certeza que muitos aqui, eu não estou dizendo isso para reprovar os irmãos, jamais, mas é apenas para a gente poder medir os valores. Quantos aqui não estavam na esperança de ganhar na Mega Sena da virada? Fez lá a sua fezinha, na expectativa, quem sabe dessa vez não sou eu o felizardo, que ganharia ali, hipoteticamente, 170 milhões, se eu não estiver enganado, né? E aí talvez eu via muita gente fazendo planos, né? Olha, se eu ganhar, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um lote bem grande para o Ministério Apostólico de Volta à Palavra. E aí eu falei para um deles assim: não adianta tentar enganar Jesus, para ver, quem sabe Jesus não ouve eu falando isso, e aí ele vai lá dar um jeitinho de eu ganhar, né? Mas é porque muitas vezes, queridos, eu sei que o dinheiro, de certa forma, é até tentador. Uma boa, quantia de dinheiro, até que resolveria muitos problemas, é verdade. E se o Senhor nos conceder a graça de termos 1 milhão, 500 mil, 200 mil, 10 mil, 1 trilhão, sei lá, quanto, não importa quanto que o Senhor, se Ele porventura nos considerar graça, nós precisamos pedir a Deus a sabedoria, o discernimento e o coração para administrar um recurso que não é nosso, inclusive, mas tudo que temos é do Senhor. Agora, o grande problema é a esperança que muitas vezes nós colocamos no próximo governo. É a esperança que nós colocamos que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo de 2014. É a esperança que nós temos que o próximo governo vai ser melhor do que esse. É a esperança que colocamos na Telecena, na Mega Sena, esse tanto de jogos que existem por aí, no jogo do bicho. O povo anda colocando a sua confiança e a sua esperança em muitas coisas. E se os irmãos olharem bem, vão perceber sem nenhuma dificuldade o quanto que isso é uma mera ilusão. Porque logo, essa vida aqui passa e acaba. E aí, como diz Jesus naquela parábola do homem rico,
o que tu tens preparado, para quem será? Irmãos, levando em conta que a nossa vida aqui na terra, ela é curta, como diz o salmista no Salmo de número 90, é como a erva que vindo o vento, aí assoprando nela, ela morre. Não devíamos nós viver esse curto tempo de nossa peregrinação com temor e tremor, tendo a consciência de que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo? E, portanto, se nós fomos comprados, nós somos dele, pertencemos a ele, e ele, portanto, é o nosso Senhor. Se nós lermos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, mais uma vez a Bíblia declara que nós fomos comprados, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso... Você foi comprado por preço. Isso tem que entrar no nosso coração, isso tem que entrar na nossa mente, isso tem que ganhar a nossa vida, ganhar o nosso ser. E agora, quando o cristão, e aqui eu entendo que o começo da vida cristã deve partir deste princípio. Qual princípio? De que nós não pertencemos a nós mesmos, de que nós fomos comprados para o Senhor, e portanto nós agora devemos conhecê-lo como o nosso Senhor. Não é assim que está lá no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 9? Quem se lembra o que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas veja, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, então a vida cristã parte desse ponto. Irmãos, muitas vezes eu fico entristecido e de certo modo preocupado com quanta facilidade alguns crentes abandonam o Senhor. Deixam de congregar por vários os motivos. Deixam de congregar porque ficou triste, porque os jovens não incluíam o seu filho no grupo de jovens. E às vezes também é uma mera interpretação unilateral e particular de quem vê, de quem olha, de quem chega a essa conclusão. Alguns deixam de congregar porque diz que não, a igreja cresceu muito e o amor acabou dos irmãos. Quando era pequenininho, tinha só 30, 40 irmãos, era um amor tão grande. É porque reunir 30 pessoas no final de semana na casa de um do outro é fácil. Eu quero ver você reunir 500 pessoas na sua casa, todo final de semana, fazendo arroz e churrasco para todo mundo. Não é difícil? Então, muitas pessoas simplesmente abandonam a vida cristã, abandonam sua devoção ao Senhor por coisas tão pequenas e tão mesquinhas. Certamente lhes falta o conhecimento do senhorio de Cristo, de que Ele é soberano, de que Ele é o Senhor, e de que cada um de nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, somos consequentemente seus servos. E como tais, precisamos nós viver a nossa peregrinação servindo ao Senhor em obediência. Servir ao Senhor com amor, com obediência, com diligência e com fidelidade. Eu digo isso, queridos, e nós sempre temos procurado ser bastante misericordiosos com a igreja. Eu sempre falo com os irmãos, com os líderes e mesmo com os pastores que nós, ao tratarmos com a igreja, nós sempre tratamos na graça. Nós nunca queremos ferir o espírito da graça de Deus. Entretanto, às vezes, muitas pessoas acabam confundindo o espírito da graça com um espírito de uma liberdade tal que acaba por isentar o servo de Deus da sua diligência, da sua fidelidade, da sua responsabilidade, do seu compromisso. Então, o fato de nós estarmos na graça de Deus não pode nos tornar indolentes, não pode nos tornar cristãos simplesmente relaxados, desobedientes. E muitos têm interpretado erroneamente o espírito da graça, da nova aliança, com uma vida de desobediência, uma vida de infidelidade, uma vida de descompromisso com Deus. E a mensagem dessa noite, portanto, vem corrigir esse aspecto, mostrar que o servo de Deus,
ele tem uma consciência, ele não é movido pela lei, pela ameaça da lei, pelos gafanhotos da lei, pelas maldições da lei, pelo medo do inferno, nada disso. Ele é atraído pelo precioso sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele entende essa redenção, ele é movido por um amor, mas é um amor que vem junto com um temor, porque ele sabe que se ele existe, e se ele foi salvo por Cristo, é porque o Senhor tem um plano na sua vida, e portanto ele foi feito um servo de Deus. Como diz o texto, você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo, você foi comprado por preço, e então essa consciência de que nós somos de Deus, de que nós pertencemos a Deus, nos leva a buscar o Senhor, a depender do Senhor, para vivermos uma vida de integridade, pelo Espírito, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade ao Senhor. Talvez um bom exemplo disso, talvez seja o exemplo do dízimo e das ofertas. No passado, onde nós estávamos, quando nós havíamos aprendido que nós éramos obrigados pela força da lei e pela ameaça das maldições da lei, pelas ameaças dos gafanhotos, o devorador, o cortador, o migrador, o afanador, o destruidor, o cortador. Então, movidos do medo, o que acontecia? As pessoas, ou nós mesmos, éramos excessivamente fiéis quanto aos dízimos e às ofertas. Excessivamente. Até brigávamos com quem porventura dissesse a nós que nós não éramos obrigados a fazer aquilo. Brigava. Mas eu pergunto, será que aquilo era a demonstração da fidelidade? Ou será que não era uma demonstração do medo? Não era uma demonstração, quem sabe até da ganância, porque era dito constantemente que se você desse 10%, 10 míseros por cento do seu salário, você receberia o cêntuplo. Olha, Deus abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. E então, querendo essas bênçãos tão grandes, porque imagine que se Deus abrir as janelas dos céus, e se ele derramar bênçãos sem medidas, bênçãos que não se podem medir, ora, não vale a pena não? Você dá 10% do seu salário, quanto é que você ganha? Não, pastor, eu ganho 1.000. Olha, se você der R$100 por mês, você que ganha 1.000, pensa quanto é que você vai ganhar. Deus vai abrir as janelas dos céus, as portas, e ele não vai enviar uma bênção, ele vai derramar bênçãos. Aí a pessoa, naquele entusiasmo de querer ganhar, dava. Mas será que era uma expressão de fidelidade? Será que você fazia aquilo porque você era um servo de Deus, amava a Deus, amava a obra de Deus, amava tudo que era do Senhor e, portanto, aquilo você fazia como uma expressão de gratidão, de amor, de fidelidade, como uma resposta? Eu acredito que muitos, certamente, assim faziam. Quem sabe? Mas é uma minoria. Até porque eu me recordo, agora recentemente, conversando com um pastor, e ele falou o seguinte: olha, eu sei de tudo isso, eu entendo tudo isso, mas a igreja não pode saber. Porque se a igreja souber que nós não mais estamos no regime da antiga aliança, se ela descobrir isso, aí ninguém mais dá nada. Aí a igreja vai fechar, porque como é que ela vai se manter financeiramente? Ou seja, por um lado, ele está totalmente errado, por omitir a verdade do povo de Deus, para mantê-los ali, dando o seu dinheiro para a igreja. Mas por outro lado, ele falou uma certa verdade, que quando a maioria das pessoas descobrem que não são obrigadas, agora elas se sentem no direito de serem pessoas infiéis. Na verdade, sempre foram, nunca deixaram de ser. Mas agora se descobre um infiel na sua prática. A infidelidade se demonstra, a desobediência se demonstra com seus atos.
E ainda é uma luta, porque agora nós devemos voltar ao princípio e recomeçar a vida cristã, entendendo que nós somos servos de Deus. Não é a questão do ministério apostólico, de volta à palavra, não é a questão da igreja A, B ou C do ministério, não é nada disso. É uma questão de uma consciência que Jesus me ama, que Ele me escolheu, que Ele me redimiu e agora eu sou o servo dEle. Simplesmente isso. Ontem no grupo familiar, o irmão Antônio Lecito falando para mim: olha, pastor, eu confesso a você que em alguns momentos eu pensei em desistir. Porque não é fácil, quando a família não acompanha, não é fácil. Sozinho, lutando. E sempre tem um negócio, tem um encontro, tem uma coisa para fazer, uma coisa para resolver. E falou: pastor, chegou uma hora que... Mas de repente eu fui a um grupo familiar, chegou lá um irmão me falando a respeito do amor de Deus, que Ele me escolheu. Ele falou assim: o que eu posso fazer então, se o Senhor me escolheu? Se Ele me escolheu, eu tenho mais que ser grato ao Senhor e servi-lo. Ou seja, agora é alguém movido por uma consciência de que é servo de Deus, de que foi comprado por Deus. E nesse nosso viver, essa fidelidade, sobretudo essa obediência, porque nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, nós temos o maior exemplo de todos. Quem é o maior exemplo em obediência? Quem? É Jesus. Devemos nos lembrar que Deus, conforme o testemunho da Bíblia Sagrada, Deus é um. E esse único Deus é o Deus trino. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nessa economia de Deus, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, conforme a Bíblia nos revela, o Filho, ele se coloca como o servo de Yahvé, o servo do Eterno. É aqui que muitas vezes as testemunhas de Jeová não conseguem entender, porque a Bíblia declara que só há um Deus. Só que este único Deus, na sua revelação na Escritura, ele se mostra e se revela triuno. O Pai, que coexiste com o Filho, que coexiste com o Espírito Santo. Isso é claro em toda a Escritura neotestamentária. E agora a revelação se dá quando, ao lermos o Novo Testamento, o Filho, nessa economia divina, sempre vai se colocar como servo de Deus. E eu pergunto: Jesus é Deus? Ora, se Ele é Deus, não bastava Ele ficar no céu, entronizado, dizendo a todas as suas criaturas, toda a sua criação, que o adorasse, porque Ele é Deus, simplesmente que o adore. E quem não adorar, eu vou descer fogo na cabeça. Não poderia ou não? Mas veja como Deus é maravilhoso. O próprio Deus se torna agora o exemplo de serviço, o exemplo de obediência, o exemplo de fidelidade, o exemplo do espírito de um servo. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, nós vamos observar ali muitas vezes que quando se refere ali ao servo do Senhor, refere-se a Jesus Cristo. É lógico que em outros lugares o servo do Senhor ali se refere à nação de Israel. Mas se vocês lerem, por exemplo, Isaías 52:13, Isaías 53:11, vamos verificar como que a própria Bíblia chama o Messias por vir, no tempo de Isaías, como sendo ele o servo do Senhor. E então, ao ler a Escritura, nós vamos perceber algo maravilhoso. No livro de Filipenses, no capítulo 2, abra rapidamente a sua Bíblia, veja o testemunho da Escritura a respeito desse serviço de Cristo. Como que Cristo, o servo do Pai, o servo de Deus, se coloca como um modelo de serviço. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, versículos 5, 6 e 7, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse que tomava todo o coração do Senhor? Pois Ele
subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Irmãos, quando nós olhamos para o Filho de Deus, que é Deus pleno na sua essência, que é Deus sempiterno, de eternidade a eternidade, como que ele se coloca como modelo, quando é dito, ele sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Foi o diabo, no caso Lúcifer, antes da sua queda, foi ele quem assentou no seu coração o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Por isso ele queria elevar-se acima das alturas, das estrelas do céu, e estabelecer o seu trono. Mas ao contrário do maligno, é dito que Jesus, o Filho de Deus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Ele poderia falar assim, olha pai, é o seguinte, eu sei que os homens estão lá e precisam de uma redenção, mas manda o Espírito Santo, por que tem que ser eu? Por que não vai então o Senhor? Né? Ou vai o Senhor, ou manda o Espírito Santo. Eu sou Deus, eu vou ficar no meu trono, acomodado. Mas não se apegou ao fato de ser Deus. Por que muitas vezes nós resistimos o se submeter a Deus em obediência? É porque certamente nós nos apegamos a muitas coisas. E não queremos abrir mão de muitas coisas, sobretudo do nosso ego. Essa natureza caída, adâmica, que ainda reclama muito dentro de nós. Mas Jesus é colocado como exemplo, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Mesmo antes de Jesus, do Filho, vir à terra, está em Hebreus no capítulo 10, depois vocês poderão ler o capítulo 10, o versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vocês vão encontrar ali quando Jesus, o Filho, aproximou-se do Pai nos céus e declarou dizendo, ó Deus. Isso choca para quem não tem a revelação da palavra. Porque Jesus é Deus em igualdade com o Pai, em natureza. Não existe esse negócio de Deus maior e Deus menor. Né? As Testemunhas de Jeová querem colocar, não, o Pai é o Deus todo-poderoso, Jesus é um Deus poderoso. Ora, isso é, na verdade, pregar o politeísmo. Dizer assim é, na verdade, construir o que os Testemunhos de Jeová querem destruir. Eles brigam para afirmar que só há um Deus, mas em seguida eles tornam a afirmar que Jesus é um Deus menor ao lado de um Deus maior. E a Bíblia não dá esse testemunho, a Bíblia não confirma isso, porque isso é uma grande heresia, é um grande engano. O próprio Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. E no capítulo 14 de João, quando ali Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta, Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Creia, pelo menos, pelas mesmas obras que eu realizo. Então veja agora como que Deus, o Filho, aproximando-se do Pai, declara, Deus. Olha só como que ele se dirige ao Eterno. Jesus sendo Deus, ele diz, Deus. Sacrifícios e ofertas pelos pecados, tu não quisestes. Irmãos, entenda isso em nome de Jesus. Olhem para Jesus Cristo, na descrição da sua obra na Bíblia Sagrada.
Olha como que o filho dirige-se ao pai e fala: ó Deus, eu tenho conhecimento da tua vontade, que tu não queres sacrifícios de animais. Então, conhecendo, Deus, a tua vontade, aqui estou, eis-me aqui. No livro do rolo, no livro dos Salmos, na Torá, nos profetas, está escrito a meu respeito. Jesus diz ao Pai: remove o primeiro sistema de sombras e figuras da antiga aliança, em que o animal era imolado, e estabelece então o novo concerto. Eu estou aqui, ó Deus, para cumprir com a tua vontade. Olha para Jesus. Todo servo de Deus precisa olhar primeiramente para Cristo enquanto modelo. E eu pergunto para os irmãos, se você tiver a revelação da vontade de Deus, você teria a mesma disposição de Jesus? O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus? De falar: Deus, aqui estou para fazer a tua. Vocês lembram do caso de Saulo de Tarso? Lembram? Saulo de Tarso, sempre, antes e depois da sua experiência em Damasco, ele era um servo de Deus. É certo que Saulo era um servo de Deus antes do encontro com Cristo, era um servo sem o devido discernimento. Ele era um servo zeloso, mas faltava-lhes a revelação. Queridos, olha, em nome de Jesus, não se glorie de você estar aqui. Não pense que você é melhor do que os outros irmãos que não estão aqui. Em nada nós somos melhores. Olha, os nossos irmãos em Cristo, que é a igreja de Jesus Cristo na terra, está espalhada em todos os lugares. E há muitas pessoas sinceras e verdadeiras, muitas pessoas zelosas, faltando-lhes, entretanto, o entendimento. Enquanto muitas vezes pessoas que têm o entendimento se gloriam sobre os demais que não têm entendimento, mas não procedem de acordo com o entendimento. Enquanto muitos outros, faltando-lhes o entendimento, se tivesse a mesma graça, o mesmo entendimento, a mesma visão, a mesma revelação, seria um autêntico servo de Cristo. Saulo, antes de se encontrar com Cristo no caminho de Damasco, era um servo de Deus. Tanto é que o próprio Jesus viria a dizer para ele que ele era como um boi que puxava o arado de Deus. Na Bíblia, o boi é a figura do servo. Então, perseguindo ele o povo de Deus, perseguindo de morte, diz a Bíblia que ele respirava ameaças de morte contra aqueles que invocavam o nome do Nazareno. Ele procurava agora prender a todos aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo. Quando então, no caminho de Damasco, diz a Bíblia, uma luz brilhou do céu ao meio-dia, e ali ele caiu prostrado. E ali ele tinha plena certeza e convicção que ele estava diante de Deus, diante do Eterno. E quando ele caiu prostrado, derrotado no seu empreendimento, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Em outras palavras, Saulo era alguém que no seu servir a Deus, o perseguia. Pode uma coisa dessa? Alguém que na sua dedicação, no seu serviço, embora tivesse toda a sinceridade do mundo, mas aquele serviço era para Deus uma perseguição, porque faltava-lhes o entendimento. Quando então ele perguntou: quem és tu, Senhor? Olha a expressão, Senhor. Ele não perguntou: quem és tu? Mas ele perguntou: quem és tu, Senhor? E então Jesus lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então Saulo perguntou ao Senhor: o que queres, Senhor, que eu te faça? Esta é a pergunta que toda pessoa que se converte a Jesus precisa fazer ao Senhor.
Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero conhecer toda a tua vontade. E aí eu pedirei a tua graça e serei totalmente dependente da tua graça para que eu possa cumprir com toda a tua vontade. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que o evangelho ele tem sido mercadejado e tem sido também adulterado, de sorte que as pessoas pensam assim quando se convertem. Eu agora estou convertido, então agora, desde que eu seja fiel em alguns aspectos financeiros, Deus terá a obrigação de me abençoar. De sorte que a vida cristã, no dia de hoje, é uma troca, virou uma barganha, não é? Tanto é que nós temos visto em vários carros que passam na rua, dizendo assim, este é um presente de Deus. E mais embaixo, Deus é fiel. Ora, quando eu vejo alguém dizendo que ganhou alguma coisa de Deus e afirma que Deus é fiel, eu pergunto, por que alguém ganharia algo de Deus e em seguida afirmaria que Deus é fiel? Ou seja, eu cumpri com a minha parte e Deus, porque é fiel, cumpriu com a parte dele. E este bem é a prova de que Deus foi fiel para comigo diante da minha fidelidade. E aí a vida cristã fica aquela troca. Eu dou tanto para receber tanto. Eu sou fiel, Deus é fiel. Ao passo que a Bíblia ensina que a vida cristã começa com o reconhecimento que Jesus é o Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor. É o senhorio de Cristo. Todo cristão precisa começar todo homem, né? Começar a sua vida cristã com a mesma pergunta de Paulo. Senhor, o que queres que eu te faça? E essa noite eu quero que os irmãos digam isso ao Senhor. Ou pelo menos comece a pensar nessa possibilidade de mudar a vida cristã que você tem vivido, de dar uma nova direção, de deixar de servir a Deus de qualquer modo para ser verdadeiramente um servo de Deus. Alguém que se coloca debaixo da autoridade de Cristo. De maneira que quando Jesus então disse ao Pai, aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade, preparas-me um corpo, diz a Bíblia então que Deus, o Pai, preparou um corpo para o Filho, então o Filho se fez carne, e agora enquanto homem aqui sobre a terra, diz a Bíblia que ele se submeteu essa humanidade a uma vida de obediência. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 5, e veja só que texto interessante, no mínimo curioso. Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto homem aqui sobre a terra, né? Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Alguém poderia dizer, pastor, mas como poderia Jesus aprender a obediência? Irmãos, imagine que agora, quando Deus se fez carne, ele assumiu uma humanidade tão fraca e tão frágil como a de qualquer um de nós. De maneira que não é verdade que o nosso corpo se cansa? O nosso corpo não exige uma cama bem confortável? Não existe uma comida bem gostosa? Nosso corpo, assim, quando dá por volta de meio-dia, passou daí, ele começa a reclamar e já quer comer uma costela com mandioca, bem feita, com pimenta, farinha de puba. E uma Coca-Cola para desentalar. Não é verdade? Agora imagine que quando Jesus estava na terra, quantos compromissos espirituais ele não tinha para cumprir. E aí quando o seu corpo exigia, porventura, que ele descansasse, ele submetia essa sua humanidade à oração. Quando todos se recolhiam e iam dormir, Jesus se curvava ali no Getsêmani e ia orar a noite inteira, conversando com o Pai. Quando amanhecia, que o corpo estava cansado,
agora você vai andar e pregar a palavra todo dia. Jesus era homem de jejuns, era homem de oração, era homem de pregação, de maneira que aquela humanidade de Cristo foi submetida a uma obediência severa. Jesus, enquanto homem, ele foi totalmente absoluto por Deus e totalmente obediente. A humanidade nossa, humana, adâmica, que é um tanto desobediente, foi colocada debaixo da obediência. É por isso que é dito que Jesus, nos dias de sua carne, ele, embora sendo filho, aprendeu a obediência. Os seus sofrimentos, foi submetendo o seu corpo a tal ponto que quando chegou naquele grande dia da sua morte, ele entregou a sua vida por nós. É certo que num dado momento, quando já o mundo das trevas descia e o circundava, e ele sabia que a sua hora era chegada, diz a Bíblia que a sua alma se agitou, a sua alma ficou profundamente triste, angustiada. E então, ali no Getsemane, ele orava dizendo: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas, todavia, cumpre-se a tua vontade. Será que essa oração de Cristo é uma oração apropriada para os cristãos dos dias de hoje? Que diz: eu determino, eu amarro, eu profetizo? Imagina Jesus orando no Getsemane, né? Eu determino, Pai, que tu passes de mim este cálice. Mas veja, ele dizia: que não seja feita a minha vontade. Aqui nós temos a vontade do Filho e a vontade do Pai. São duas vontades. Existe a sua vontade e a vontade de Deus. São duas vontades. Qual vontade há de prevalecer? Não, lá em casa é assim. Sou eu e a mulher. E aí são duas vontades. Aí a gente chega num acordo. Simples. Aí você quer transferir isso para você e Deus. Não, Deus tem a vontade dele, eu tenho a minha. A gente chega num acordo. Não existe chegar em acordo algum. Todo acordo tem que ser o ceder de uma vontade. Vocês concordam ou não? Se eu quero ir para lá, minha esposa quer ir para lá, são duas vontades. E nós decidimos então que não vamos nem para lá e nem para cá. Ficaremos parados. Não foi um abrir mão da minha vontade de querer ir para lá. A minha vontade, nesse caso, não foi realizada. Se eu quero transferir este mesmo modelo para o relacionamento entre eu e o Senhor, o que vai acontecer? O Senhor terá que ceder na vontade dele. E será que isso é o que a Bíblia Sagrada nos ensina? Olha o exemplo de Cristo. Que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade se estabeleça. Então, a partir do momento que nós temos o conhecimento da vontade de Deus, é necessário que nós nos vejamos e nos coloquemos como verdadeiros servos, servos do Senhor. Quando Jesus Cristo, então, depois da sua morte, a Bíblia diz que ele ressuscitou, se está no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 33 em diante, que tendo sido Jesus exaltado, assentou-se à direita do Pai, e o Deus então, o Pai, o constituiu Senhor e Cristo. No momento que Cristo ascendeu aos céus, que ele foi entronizado, que ele foi glorificado, que ele foi exaltado, ele foi estabelecido como o Senhor do universo. A partir de então, todos devem se submeter a Cristo. Diz a Bíblia que todos haverão de se submeter. Pode ser o caso que hoje você encontre pessoas que sequer acreditem no nome de Jesus. Pode ser o caso que haja pessoas, mesmo cristãs, que não se submetam à vontade de Deus. Talvez a sua vontade seja tão obstinada que você fala: não vou fazer deste modo não. Eu vou fazer a minha própria vontade. E eu diria que você, até certo ponto, até certo momento, você tem esse direito de fazer ou não fazer, de querer ou não querer. Mas saiba, a Bíblia diz que naquele grande dia, todo joelho terá de se dobrar diante dele. Todo joelho.
Não há vontade alguma no céu, na terra e debaixo da terra tão forte que impeça alguém de naquele dia se curvar diante dele. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se você não fizer isso hoje, você fará amanhã. Se não fizer amanhã, você terá de fazê-lo depois de amanhã. E se você não fizer aqui nessa terra, saiba, naquele grande dia, você terá de se prostrar. Você terá que se render. Toda carne, toda língua, diz a Bíblia, nos céus, na terra e debaixo da terra. Porque Jesus Cristo é o Senhor. Interessante que os homens resistem a essa verdade. Não, pastor, eu nunca resisti que Jesus é o Senhor, eu sempre disse que Ele é o Senhor. Ora, mas essa declaração verbal, ela tem que se materializar em atitudes. Jesus é o Senhor, independentemente de você concordar ou não. Mas quando você declara que Jesus Cristo é o seu Senhor, então você também há de se prostrar e de proceder, tendo a Cristo como o Senhor da sua vida. De maneira, queridos, que quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que o Evangelho tem uma notícia, o Evangelho tem uma ordem, e o Evangelho tem um convite. E é aqui onde nós vamos nos prender os próximos 20 minutos dessa mensagem. O Evangelho tem uma notícia. Qual notícia é essa? Quem sabe? O Evangelho traz uma notícia. Deus se lembrou dos homens e enviou o seu Filho para salvá-lo. Essa é a notícia. Na dispensação da plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Glória a Deus. Agora o Evangelho também possui uma ordem. Diz a Bíblia que ordena-se, a partir da morte e ressurreição de Cristo, que todos os homens se arrependam. Ou seja, diante da mensagem da morte de Cristo, todos os homens são convocados ao arrependimento. Devem se arrepender de seus pecados. Aí você fala, eu já passei por essas duas experiências. Eu já ouvi a respeito de que Deus nos visitou na pessoa do seu Filho e morreu na cruz pelos nossos pecados. E eu já atendi a ordem do arrependimento. Me arrependi dos meus pecados e entreguei a minha vida para Jesus. E aí eu pergunto, e qual é então o convite? Que agora se faz a estes que ouviram a boa notícia e a esses que se arrependeram de seus pecados. Vocês se arrependeram dos seus pecados? Amém? Ou não se arrependeram? O que foi o batismo? Senão uma demonstração exterior do arrependimento dos seus pecados no seu coração. Aí vem um convite. É um convite ao discipulado. Capítulo 14 de Lucas. Vamos tomar aqui a partir do versículo 25. Veja que coisa interessante. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Veja, irmãos, como a Bíblia está escrita. Como que aqui há uma grande revelação. Olha, grandes multidões o acompanhavam. Jesus está andando e tem agora grandes multidões seguindo a Cristo. Talvez ele disse assim, olha que maravilha. Você viu quantas multidões seguindo a Cristo? Porque nós nos empolgamos muito com as aparências, não é verdade? Olha, você percebeu quantas pessoas, uma grande multidão seguindo a Cristo. E agora, de repente, versículo 26, ou versículo 25, Jesus, voltando-se, lhes disse. Ele simplesmente para, a multidão também para, e ele se volta para as multidões e fala-lhes agora uma palavra que talvez eles não esperavam que Jesus lhe diria tais palavras. Ele diz, se alguém vem a mim, é dito no versículo 25, que grandes multidões o acompanhavam, grandes multidões o seguiam. E agora Jesus simplesmente diz que se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs,
e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui não é a questão de ser salvo, não. É a questão de ser discípulo. Só uma perguntinha. Quantos salvos pelo sangue de Cristo temos aqui essa noite? Pastor, será que eu sou salvo? Se você creu em Jesus. Se você creu na pessoa de Jesus, sendo Ele o Deus que se fez carne para morrer no seu lugar, se você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Não tenha dúvida disso. Porque é isso que a Bíblia declara, que aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos serás salvo. Amém? Glória a Deus. Agora, mais uma pergunta, e essa eu não quero que vocês levantem as mãos. Eu quero que você considere no seu coração. Você é um discípulo de Cristo? Olha só a pergunta. O que o homem deve fazer para ser salvo? Essa pergunta está na Bíblia, não está? Atos 16, 30. Quando aquele carcereiro perguntou para o apóstolo Paulo: o que devo eu fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Você é salvo. Tem dúvida disso? Não duvide. Agora surge uma situação nova. Porque o que está em voga aqui não é se você é um salvo ou não, se pode ser salvo ou não. Aqui é dito que para você ser discípulo de Cristo, você não basta crer. Olhe na sua Bíblia novamente. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. Pastor, então eu acho que eu estou no caminho certo. Que ontem eu briguei com minha sogra, mandei ela embora, e também mandei meu cunhado embora. Não, não é disso que Jesus está falando. É o seguinte, é porque esses que o Senhor mencionou, mulher, filhos, irmãos, irmãs, não são as pessoas que nós mais amamos aqui na terra? Não é? Não são a nossa família que está conosco, e nós somos apegados, nós vivemos para eles. Não é assim que a gente não trabalha e se esforça, porque são pessoas muito importantes para nós. Mas, muitas vezes, a família se torna um estorvo. Sabia disso? Se torna um problema. E aí você tem que decidir entre Jesus e a família. E você não deve fazê-lo isso com espírito de ódio. Não. Essa escolher Jesus, certamente causa uma dor muito profunda por você, certamente perder pessoas que você ama. Eu me lembro de uma experiência quando um irmão, uma pessoa se converteu a Jesus aqui no nosso ministério, e a mulher desta pessoa não se converteu. Na ocasião, ela falou o seguinte para ele: olha, você escolhe, eu ou Jesus. Até parece, né? Se fosse para mim, eu falaria assim: quem é você para se comparar com Jesus? Quando fala eu e Jesus, é como se essa pessoa fosse muita coisa, né? Eu falaria dessa maneira. Não vai falar assim, não. Você não pode falar assim, não. Mas aí o irmão veio falar comigo: pastor, e agora? Jesus ou a mulher? Eu falei assim: eu não tenho nenhum conselho para dar. Eu posso ler o que Jesus disse, porque qualquer coisa você vai se ver com ele. Não é comigo. Isso não é um ensinamento meu. É um ensinamento de Cristo. Eu estou transmitindo. Se alguém ama a sua mãe, sua mulher, seu filho, sua sogra, seja quem for, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se você se ama a você mesmo mais do que ao Senhor, também não pode. Porque certamente você vai preservar a sua vida. Você vai se guardar.
Na verdade, quando alguém não é capaz de deixar os seus por amor a Cristo, não é porque ele ama muito os seus, não. É porque ele se ama demasiadamente e não pode simplesmente sofrer perdas. E então, eu sei que o resultado dessa história foi até interessante, mas essa é a grande verdade. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mulher, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, esse convite ao discipulado, ele requer uma disposição e requer uma resposta. Hoje nós temos aí multidões e multidões de crentes. São muitos. A questão é, quantos são discípulos? Olha, em pleno século 21, quantos são discípulos de Cristo? Você é um discípulo de Cristo? Em seguida, presta atenção, Jesus vai contar uma parábola. Primeiro ele diz que aquele que não aborrece pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e a própria vida não pode ser seu discípulo. Em seguida ele conta uma parábola. Veja o versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Veja, qual dentre vós, que ao construir uma torre, primeiramente não se assenta e coloca no papel quanto você vai gastar para construir essa torre? Quais as despesas? Será que eu tenho condições de concluir essa obra? Olha o versículo seguinte. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pastor, eu não entendi. O que essa parábola da construção da torre tem a ver com ser discípulo de Cristo? É como que Cristo dissesse assim: olha, para você ser salvo, isso não te custou nada. Custou a mim, Jesus Cristo, a sua morte na cruz do Calvário. Agora, para você ser discípulo, isso vai te custar alguma coisa. O ser discípulo nos custa algo. Porque vai custar, pastor, vai custar quanto de mim? Tudo. Tudo. Está aqui, ó. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, e se tudo quanto tem inclui mulher, mãe, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida. Pastor, mas e a parábola daquele que fez os cálculos? É porque antes de você se propor a ser um discípulo, você tem que saber todas as consequências. O que pode acontecer com você se você for um discípulo? Para você se certificar se você quer mesmo ou não ser um discípulo de Cristo. E isso é muito doloroso. Eu não sei se eu posso aqui mencionar, mas eu farei. Deus sabe. Nós temos aqui conosco o pastor Moisés, sua família, e um grupo de irmãos. Está aqui conosco hoje. E certamente eles estão passando por um momento de gozo, de alegria. Eu penso, porque eu também já passei por situações como essa, misturado com uma profunda dor. Porque o discipulado, ele gera dor e alegria. Alegria pela certeza
do que a coisa que está sendo feita é a coisa certa. Seguir ao Senhor é a coisa certa. Aconteça o que acontecer, seguir ao Senhor é sempre a coisa certa. Mas isso vai causar dores. O pastor Moisés tem ouvido a palavra já há algum tempo, né? Ele é um amigo nosso, apresentado pelo irmão Gilmário. E ouvindo a palavra, estudando pelo programa de televisão, na minha casa, que tem um estudo às segundas-feiras, e com outros pastores, e estudando a palavra, chegou um momento que a palavra vai nos afunilando, sabe, irmãos? A palavra é assim, o conhecimento de Deus vai nos estreitando, vai nos cingindo. É como se você começasse a trilhar um caminho, de certo modo largo, que na medida que você vai avançando, ele vai se estreitando, a ponto de você ter que deixar os cavalos para trás, as mochilas, daqui a pouco tá só você, tem que tirar o sapato também, porque não está dando para caminhar de tão estreito que é. A palavra vai nos reduzindo, vai nos cingindo, vai nos reduzindo, para que Cristo cresça em nós. Até que chegou um ponto que ele teve que tomar uma decisão. Uma decisão que um dia o pastor Renato tomou com a sua família. Uma decisão que um dia eu tomei, que você tomou. E quando se toma essas decisões, irmãos, de falar, não, agora é pelo Senhor e ponto final. Aconteça o que acontecer, aí você vai sofrer dores. Porque aí você sofre perdas de amigos, de irmãos, de parentes. Pastor Moisés tinha um local de reuniões todo montadinho. Som, microfone, guitarra, violão, tudo bem montadinho, sala de criança, tudo lá. É um sonho, você não acha que é um sonho nosso? Sim, o pastor tem um sonho de ter o seu lugar e progredir, ter sucesso, e a bênção, glória a Deus. Mas acreditam no que ele fez? Ele simplesmente teve uma ruptura de alguns irmãos, porque não aceitou o seu posicionamento. Aí ficou apenas uns 12 irmãos. E ele falou assim, então tá bom, então vamos fechar isso aqui. Isso dói? Ou não dói? Ou estão brincando de quê? Estão brincando de quê? Não é brincadeira? Fechou. E o que fazer com esse tanto de coisa? Aí está aqui no estatuto da igreja, que caso, eventualmente, a instituição viesse a fechar, por qualquer que seja o motivo, os bens seriam doados para uma instituição religiosa, uma outra igreja. E aí o pastor Moisés decidiu, num conselho lá no seu ministério, doar os bens. E doou para nós, para esse ministério. Isso é triste, mas é alegre. É bom, mas é ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é ruim. Isso dói. Né? Aqui, ó, leva a caixa de som. Leva, com tanto sofrimento, foi comprado, foi adquirido. Mas o que leva alguém a fazer uma coisa dessa? Ora, se não for uma visão espiritual clara a respeito da vontade de Deus do discipulado, eu não sei mais o que é. Se não for isso, eu não sei mais. Hã? Porque as pessoas costumam se mover quando tem lucro. Agora, se mover quando tem perdas, somente movido por algo maior. E aí veio para cá congregar aqui. E ele sabe do caminho árduo que vai ser aqui. Viu, pastor Moisés? Cadê você? Isso é fácil não. Difícil aqui. Mas é o caminho do reino. Maravilha. O caminho do reino. Abrir mão de tudo e recomeçar. Então, mas é essa dor, esse sofrimento. Mas é o estar disposto pela vontade de Deus. Quando você conhece a vontade de Deus, ou você renuncia, ou você some, desaparece. Mas não tem meio termo. Não tem como servir a Deus de qualquer maneira, depois que você conhece a verdade de Deus.
E a verdade de Deus não é esse ministério, é a Bíblia Sagrada, que não é minha, é de Deus. Para que ninguém jamais pense que a verdade é nossa. Não, nós somos servos de Cristo. Como o pastor Moisés é servo de Cristo. E juntos nós vamos caminhar, buscando conhecer mais e mais ao Senhor. Mas é como está escrito aqui. É se assentar. Será que eu vou dar conta de levar a cabo esse projeto? Para amanhã ou depois, não voltar atrás, e todo mundo que te viu tomando aquela decisão, fala assim, você está de volta, né? Você está de volta. Eu me lembro, queridos, quando o Senhor nos chamou, foi muito complicado. O Senhor sempre me deu assim, um espírito muito forte. Eu nunca fui passivo. Eu odeio a passividade. Eu acho que a passividade é um dos grandes males que um ser humano pode sofrer, é ver as coisas e ficar ali olhando como se nada estivesse acontecendo. No dia que o Senhor me abriu os olhos para a palavra dEle, eu me lembro como se fosse hoje, nós éramos um grupo de irmãos, de uns 140 irmãos, e no final do culto eu pedi que todos os visitantes se levantassem e retirassem, que eu tinha uma palavra para falar só com os membros da igreja. E eu me posicionei e falei, olha irmãos, eu tenho uma notícia para vocês, não sei se boa ou ruim, para mim é boa. Mas a verdade é a seguinte, eu não tenho condições mais de me manter com as minhas funções que eu desenvolvo nesta igreja, sobretudo de pregar aqui neste púlpito. E isso porque eu não creio mais, eu não concordo mais com a doutrina da igreja adventista do sétimo dia. Foi um rebuliço. Mas me coloco à disposição de todos vocês para me ensinarem. Eu estou num momento de ser ensinado pela palavra. Não é por Ellen White, não é pelos livros de Ellen White, é pela Escritura. Irmãos, isso não é simples não, isso é difícil. E cada um de vocês aqui tem um testemunho para contar, tem uma história para contar, não tem? Como foi que Deus entrou na sua vida, como foi que gerou aquela ruptura. Mas há uma decisão a ser tomada. Isso nos custa algo. E jamais isso pode gerar qualquer tipo de orgulho, porque o caminho do reino é um caminho de abrir mão, inclusive de si mesmo. Então, quanto mais nós entramos nessa visão, mais nós somos reduzidos, mais nós somos cingidos, para que Cristo prevaleça. Agora, os irmãos já imaginaram quantos cristãos em Brasília não há, sinceros, verdadeiros, e que a sua semelhança, a minha semelhança, vão dando as mãos, e agora simplesmente interessados em ver cumprida a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, levando adiante a palavra de Deus, contagiando todo mundo, pessoas distantes. Daqui uns dias, aqui no DF, no Distrito Federal, o Ministério de Volta à Palavra será muito influente, muita gente, em vários lugares, por pessoas como nós, que decidiram. Pastor, eu vi a verdade, entendo a verdade, e gostaria de ficar lá onde eu estou congregando. O que o senhor acha? Eu acho que é a melhor coisa que deva ser feita. Eu acho. Se bem que se eu pudesse dar aqui o testemunho da Bíblia e da experiência, será o seguinte: ou você, no sistema religioso, será um ex-cego que agora enxerga, mas que finge que continua cego, para que você tenha paz, ou então, se você simplesmente começar a falar para um e para outro, a respeito da soberania de Deus, da salvação de Deus, do discipulado, do reino, contra o sistema humano, das campanhas do homem, da teologia da prosperidade, logo você se verá sozinho. Logo vão dizer que você está estorvando a obra de Deus. Vão dizer que você é um herege, até que um dia vão te expulsar de lá, como assim aconteceu com todos os servos de Deus ao longo de toda a história. Todos foram expulsos
dos seus meios. Mas é sempre bom que aqueles que enxerguem continuem onde estão, para que sejam por fim expulsos. E você se sinta totalmente expulso, abortado. Você tem que chegar no final de todas as suas esperanças. É necessário. Só assim você vai poder enxergar melhor a vontade de Deus e a vontade dos homens. Aí a sua vida muda, porque você experimentou ao máximo, essa experiência de seguir ao Senhor segundo a sua verdade. Jesus nos contou uma parábola, certa ocasião, está em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Ele diz que um pai tinha 2 filhos. A um, ele disse: filho, vai trabalhar na minha seara. E disse também ao outro filho: filho, vai também trabalhar na minha seara. Os 2 filhos foram enviados para a seara. Um deles falou: pai, eu não vou. Não vou porque eu não estou afim de trabalhar na sua seara. O outro falou assim: não, papai, eu já estou indo, papai, viu? Eu já estou saindo, rapidinho eu estarei lá. Jesus disse que aquele filho primeiro que disse que não iria, arrependendo-se, foi. E o outro que disse: já estou indo, papai, já estou chegando lá, não foi. E a pergunta é: qual dos 2 filhos que fez a vontade do pai? Que cumpriu com a vontade do pai? Foi aquele que disse que não ia e foi. E o que isso significa? Significa que Deus está muito ocupado e olhando atentamente para as nossas obras. Ele não está preocupado com o quanto você fala. Ah, Senhor, já estou indo. Ah, Senhor, sou teu servo. Ah, Senhor. Não. Ele quer saber como é que você procede. Como é que você está caminhando. Muitas pessoas, às vezes, não estão dizendo que estão fazendo nada, mas vão e fazem. Já tem outras que trazem nos lábios a declaração de que é isso e aquilo, faz, acontece, mas na hora H mesmo, não faz. Então, esse discipulado requer atitude, requer uma disposição, um servir a Deus. E eu quero então convocar a igreja, esse ministério, a servir a Deus. Servir com autenticidade, não como outros que a essa hora está pulando o carnaval. Eu quero chamar a igreja, cada irmão, cada irmã. Vamos fazer como está lá em 1 Coríntios capítulo 9. Vamos lutar segundo as normas. Vamos lutar segundo as regras. Não vamos desferir golpes no ar, mas vamos nos dar, vamos nos entregar, vamos nos disciplinar, para que naquele dia nós possamos alcançar a coroa. Há uma coroa incorruptível, que não é de louros, não é de prata, não é de ouro, mas é o próprio louvor do Senhor, que certamente naquele dia, quando nós chegarmos diante dele, e ele olhar para cada um de nós, não por mérito nosso, mas pela sua graça, ele verificar que nós ouvimos a sua voz e andamos segundo a sua vontade. E ele dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Vamos dar as mãos. Vamos nos reunir nos grupos familiares, irmãos. O grupo familiar não é uma escola. Não é. O grupo familiar é, na verdade, uma família. É uma pequena igreja. Não no sentido de células. Mas é porque a reunião grande como esta atrapalha ou impede que os irmãos funcionem. Não é verdade? Hoje, por exemplo, estava num grupo familiar, numa reunião do grupo familiar, e aí a irmã Ariana deu um testemunho dela. Que coisa maravilhosa. Aí a irmã Ariana fala, eu ouvi ela falando. Não foi, irmão Silvio? Ela fala, o grupo familiar, ela falou, tem a oportunidade de falar, de dar o testemunho, onde os irmãos podem ali desenvolver seus dons. Irmãos, o grupo familiar é uma obra de Deus, é uma bênção de Deus para nós.
Corram para os grupos familiares. Procure qual é o grupo familiar mais próximo da minha casa. E eu vou te indicar os líderes, você vai procurá-los e vai falar, olha, eu quero participar. Que dia a reunião? Irmãos, coisa mais singela. Ontem à noite, nós fomos a um grupo familiar, eu e minha esposa. Irmãos, eu fiquei muito tocado. Eu sou honesto com os irmãos. Era a reunião de 2 grupos familiares. Chegando lá, eles tinham uma pastinha preta de hinos. Aí eu peguei a pastinha preta para verificar. Aí lá estavam os hinos que a gente canta aqui, todos eles, assim, todos os hinos que estavam na pastinha são os hinos daqui das reuniões. Falei, gente, que coisa bonita, né? O desejo de dar continuidade. Não é que o grupo não tenha liberdade, não é isso não, de trazer novos hinos, não, mas você vê a simplicidade dos irmãos. Eu cheguei, os irmãos estavam orando. Maravilha. Todos orando ali, clamando ao Senhor. Depois nós louvamos, adoramos o Senhor com canções maravilhosas. Depois, para variar, me passaram a palavra. Mas eu já falei para os irmãos que quando eu vou ao grupo familiar, eu não quero falar, eu quero receber. Os irmãos continuam com as suas atividades. Não, mas porque, pastor, é você que vai falar, porque que benção você está aqui. Aí eu acabei falando. Mas que maravilha. Depois, falou, quantos irmãos fizeram aniversário no mês de janeiro e fevereiro? Vamos orar pelos irmãos, agradecer pela vida dos irmãos, orar uns pelos outros. Então, o grupo familiar é um grupo de cuidado mútuo. Isso é para fortificar a sua fé, é para te ajudar a caminhar, é para que você tenha espaço de desenvolver os seus dons, é para que nós possamos cumprir com os mandamentos de mutualidade, amai-vos uns aos outros, porque no meio de uma multidão dessa, falar que ama é fácil, eu amo todos vocês, vão embora, acabou. Só vejo no próximo domingo. Se eu ver, porque se você sair, você está numa aula, você está na outra, é capaz que nós não nos vejamos. Mas esse amar uns aos outros, do cotidiano, do se conhecer, do saber da necessidade do irmão, poder estender a mão, poder chorar junto, poder se alegrar junto, isso cria liga no corpo, isso gera mutualidade, gera edificação. Então corram para os grupos familiares, todos. Em nome de Jesus. Não deixe escapar esta bênção. Terça-feira de oração, a igreja se reúne. Aqui está o pastor Renato dirigindo a reunião. Venha orar, venha clamar, venha chorar, venha pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça de continuar levando essa palavra até o fim. Que Ele nos dê todos os meios necessários da graça divina, do poder divino, dos dons do Espírito Santo, da palavra, ousadia, intrepidez, para continuar levando isso adiante, para que nós consigamos manter esse local de reuniões, para não ter que entregar e voltar de novo, como diz o texto, né? Tendo feito a soma, as contas aqui, depois voltar e vão sorrir de nós dizendo, olha, não deram conta. Vocês vão souber a quantidade de pessoas que desde que há 12 anos estão nos observando, dizendo, não vai dar conta, não vai dar conta, não vai, agora não vai, quer ver? Não vai, não vai. E quanto mais diz não vai, mais nós vamos. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus. Por causa da verdade, da sinceridade do coração. Porque nós não estamos aqui disputando com ninguém. Estamos simplesmente querendo a palavra. Só isso. Viver a palavra, pregar a palavra, esperar Jesus voltar, sendo transformados, santificados, conformados à imagem do Filho. Essa mensagem que nos mostra Cristo como o Senhor, que nos chama a uma responsabilidade de servo e de discípulo, é isso que vai fazer a diferença. Quando olharem para você, você é de fato, até um dia desse você era um crente, agora eu vejo que você é um servo de Deus. Porque houve mudanças na mente, nas vontades, no coração, na alma, e aí o Senhor vai ganhando os nossos corações, até aquele dia, quando Ele voltar, quando seremos por Ele aprovados. Amém?